Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer saber quais os caminhos que vão te levar ao sucesso e realização profissional. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, diretamente do México. A gente aproveitou para fazer uma edição especial desse podcast. E olha um pouquinho desse currículo aqui. Eu estou aqui com a Rafaela Baena. A Rafa está numa carreira internacional há aproximadamente 10 anos, pelo que eu dei uma sondada lá no LinkedIn, e atuando dentro da área de RH. Ela já teve passagens pelo México, que é onde ela está hoje, pela Hungria, onde ela atuou inclusive num projeto com a Unicef, e depois que ela foi para o México para uma oportunidade, e desde então ela não para de crescer. Atualmente a Rafa é business partner e atua com operações de viveiro da empresa Berries Driscoll. É isso, Rafa? Isso. Driscolls. Legal. Ela tem uma experiência global com implementação de processos de RH, desenvolvimento de pessoas e implementação de centro de serviços de RH. Rafa, é um prazer ter você aqui conosco. Estou super feliz que deu certo de eu aproveitar uma data de você estar aqui. Estou muito interessada e ansiosa para a gente conversar e conhecer um pouquinho mais da Rafa. Obrigada. É minha estreia também em podcast. Estou um pouquinho nervosa, mas aí vamos. Obrigada pelo convite, Paulo. Bom, vamos do começo, né, Rafa? Acho que a gente precisa conhecer um pouquinho de você, conversar um pouco com o nosso público para que você conte um pouco da sua carreira, um pouco da sua trajetória. Conta um pouquinho para nós quem que é a Rafaela, um pouquinho da tua carreira para a gente conhecer. Então tá, vamos lá. Eu sou do interior do Paraná, eu não sou aqui de Curitiba e venho para Curitiba então, né, quando era criança, e eu gosto de dizer que eu fui criada como que a quatro mãos, né? Pela minha mãe, minha avó e minhas duas tias. E eu trago muito isso porque eu acredito que sem essas quatro mulheres aí eu não teria conseguido absolutamente nada do que eu já consegui hoje. Uhum. Então, são quatro mulheres que são minha referência até o dia de hoje. E, bom, venho para Curitiba e na minha época aí de escolha do que seguir, universidade, né? Não tinha a menor ideia do que fazer. Uhum. Tinha várias coisas na minha cabeça e optei por estudar direito. Então, sou graduada em direito, sou advogada, mas não gostei, né? Quando cheguei a atuar como advogada em algumas empresas, mas nunca me senti muito conectada com aquilo. Então, bom, no meio dessa trajetória aí jurídica, eu acho que foi... Não vou dizer que foi por acidente, porque eu também planejei muito essa minha mudança de área, foi bastante intencional, mas comecei trabalhando na área de compliance, onde, né, fazendo toda essa questão de diagnóstico, políticas, procedimentos, eu percebi que muitos problemas legais que a empresa tinha, ela começava ali, talvez, com uma falta de um bom treinamento, ou uma área de oportunidade dentro de um contrato de trabalho, falta de treinamento de liderança. E aí foi quando eu realmente comecei, e já tinha essa intenção, né, por algumas referências que eu tinha de ir para a área de recursos humanos, e estando em compliance, eu falei, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira, quero ficar em recursos humanos, e aí comecei. Isso já tem aproximadamente uns 12 anos, né, que eu comecei aí dentro da área de compliance e recursos humanos. Depois, então, há uns 10 anos atrás, eu saio do Brasil, escolho, na época eu comecei um MBA, que estudei 3 meses e já saí, fui para a Hungria para trabalhar em recursos humanos, em recrutamento e seleção, e depois lá passei por algumas empresas, né, o projeto da Unicef que você comentou, que foi a implementação de um centro de serviços de recursos humanos, bom, e aí trabalhando em muitos projetos de recursos humanos, implementação de centro de serviços, foram 3, né, a Unicef, a Colgate e a Givaudan também, que foi meu anterior empregador aí.
e agora no México como business partner de uma empresa agrícola, né? Se chama Driscoll's, é uma empresa americana que é líder de berries aí no mundo, não tem presença aqui no Brasil, tem presença no Peru e vamos ver o que vem no futuro, né? Espero que eles optem aí por explorar um pouco do mercado brasileiro. Vai que eu volte. Que legal, Rafa, que bacana, que bom te ouvir. Acho que tem duas coisas muito interessantes que muitas pessoas que me procuram têm interesse em saber dentro dessa tua jornada de carreira. Tanto a questão da transição, porque uma coisa que eu vejo muito, as pessoas fazem uma faculdade e parece que aquilo é uma sentença. Sim. Parece que, não gostei, eu preciso seguir e fazer aquilo. Então, acho que você conseguiu fazer de uma forma muito saudável, né? Eu queria entender com você um pouquinho dessa mudança, como que você fez? Você conseguiu fazer isso dentro da empresa que você estava? Você falou que foi intencional. Como que você declarou essa intencionalidade? Para quem está nos assistindo, que está talvez nessa situação de, puxa, eu estou nessa formação, não é o que eu gosto, eu quero trabalhar nessa área, para ver o que eles podem fazer, que iniciativas que você teve que conseguiu, que te ajudou a mudar. Você comentou algo, Pau, que é a questão de, parece que é uma sentença, né? Eu senti bastante dificuldade aqui no Brasil, né? Dentro da área jurídica, para mudar, foi bastante difícil. Eu lembro que eu sempre perguntava para profissionais de RH, né, como que eu faço essa mudança? Porque eu me sentia muito perdida, né? Como que eu vou? Para onde eu vou, né? E eu escutava muito, tenta ir para a área de direito do trabalho, pode ser um bom começo. E tinha bastante resistência, sim, né? Ela é advogada, não tem nada a ver, fica aí na área jurídica e deixa que eu cuido aqui da minha área de recursos humanos. Mas quando eu falo que foi programado, quando eu vi que eu estava dentro da área de compliance e fazendo muitas das análises, né, de, olha, a gente precisa melhorar essa política, a gente precisa alinhar melhor as práticas alinhar melhor treinamentos numa área comercial, por exemplo, né, onde a gente alguns red flags, né, que a gente comenta. Eu falei, gente, eu já tô aqui dentro. Então, agora é só uma questão de saber mover as peças para não sair daqui. Quando eu tive que voltar para o jurídico, eu falei, não quero voltar para o jurídico. E foi quando eu optei por tentar oportunidades fora do Brasil. Eu fui com um estágio ligado ao MBA e não quis mais voltar. Até que eu pudesse realmente aprender e vivenciar experiências dentro de recursos humanos que eu não tinha conseguido aqui no Brasil. Então, tentei vários processos de seleção, não foi no primeiro que eu passei. Eu tinha bastante dificuldade com o inglês, o meu inglês era bastante fraco e tive que melhorar e busquei ajuda, né? Precisei, sim, de pessoas que me ajudassem a me preparar para entrevistas. Eu acho que sozinho é muito difícil. Tive que criar minha rede de apoio de como conseguir esse objetivo, que era sair do Brasil, e comecei, né, a melhorar meu inglês. Como eu vou fazer uma entrevista fora do Brasil se meu inglês não está suficiente, né? Se eu não consigo mostrar um pouco do que eu sou em outro idioma. Isso, então, foi um dos passos. E, obviamente, tentar e aprender a receber os nãos que eu recebia naquele começo, né? Nos processos de seleção. Perfeito. Bem, bem legal ouvir rede de apoio. Que a gente escuta muito isso quando a gente fala em maternidade, né? Quando fala em maternidade, todo mundo tem tua rede de apoio, é super importante. Mas na carreira você também precisa ter uma rede de apoio, né, Rafa? Bem interessante, dá um post isso. E, Rafa, o outro ponto que eu acho que é bem legal e que, assim, todo mundo pensa qual que é a fórmula, como ela conseguiu, como deu certo de fazer essa carreira internacional. Porque o que muito das pessoas me trazem? Eu vejo vaga na Europa, eu vejo vaga nos Estados Unidos, eu vejo vaga no Canadá. Muitas vezes a gente escuta reclamações de lideranças e de clientes que têm fora operações que estão com dificuldade de recrutar, algumas áreas mais, outras áreas menos. Mas candidatos aqui do Brasil aplicam nessas vagas e nem são chamados, nunca são chamados.
Até esses dias eu conversei com uma pessoa que está na Suécia e falei, o que acontece? Por que não chamam? Por que não chamam? O que é o caminho? E ela me trouxe algumas coisas. Você pode vir, o ideal é estar dentro de uma empresa, essa empresa te transfere. Outra coisa que você pode fazer é a questão de networking. Mas, enfim, não existe realmente uma fórmula. E você trouxe uma outra coisa muito interessante, a questão do MBA que você fez. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para nós como que você conseguiu ser considerada para os processos seletivos fora do Brasil, para as pessoas também entenderem isso, que eu acho que vai ser uma dica de ouro aí para todo mundo. Tá, eu acho que, bom, primeiro de tudo, né? Pensando em mudar, sair do Brasil, eu acredito que a gente tem que evitar um pouco romantizar, tá, Paula? Eu vejo muita gente romantizando uma carreira fora do Brasil, né? Eu vou... Eu moro fora. É bem difícil, né? Então, é difícil ser de fora de algum lugar e entrar numa cultura que não é sua, entrar num mercado de trabalho que não é seu e trabalhar com você mesmo para integrar e fazer com que aquilo seja muito natural dentro da tua vida, porque não vai ser, não é natural. Quando eu consegui um visto, eu fui com visto de estudante, né? Eu hoje tenho cidadania, eu tenho a possibilidade de trabalhar na Europa também, mas naquela época eu ainda não tinha, a minha cidadania ela estava em processo. Então, a maneira que eu encontrei foi um visto de estudante, né? Eu não cheguei nem a terminar meu MBA, eu fiz 2, 3 meses e já comecei a me aplicar para vagas fora do Brasil e o meu visto foi de estudante. Foi uma decisão bem complicada, porque eu deixei um trabalho, né? O CLT, né? E fui. O momento é agora. Então, a questão do visto também você precisa entender se tem algumas empresas que vão apoiar, que vão pagar o visto para esse empregado ou não. Nos Estados Unidos é muito mais difícil ter visto. Hoje eu estou no México e muitas vezes nós enviamos profissionais para os Estados Unidos, mas existe uma listinha aí, né? Existem requisitos que não depende muito da empresa, é uma questão do país e você precisa justificar aquele profissional naquele país. E é importante ter essa consciência. Qual é o meu perfil? Né? Eu estou preparado para isso? Quais são os meus diferenciais nesse mercado? E tem profissional que não consegue justificar um visto. Então, infelizmente, ele não vai ser chamado. Ele não consegue justificar aquele visto naquele momento. Né? Porque eu acredito que a carreira é muito também uma questão de momento e de necessidade, e às vezes é aquilo que aquela empresa precisa, e às vezes dentro daquele mercado tem muito profissional e o visto ele não vai ser concedido se você não tem certos diferenciais. Então, no meu caso, eu consegui optando por ir por um visto de estudante e tive a sorte, enfim, de conseguir a minha cidadania e fiquei como local, como, né, cidadã mesmo portuguesa, trabalhando na Hungria. Mas acho muito importante você saber para onde você vai e se o teu perfil ele é um perfil que talvez naquele país ele vai ser considerado para termos de visto ou não. Interessante, Rafa. Bem legal esse ponto que você trouxe. Então, você recomendaria, digamos, tá no MBA, está estudando alguma coisa, tenta esse visto de estudante, e quando você entrou nesse primeiro trabalho, era um emprego normal? Como que funcionou fora? Ou era um estágio? Como que era essa... Era um estágio. Os primeiros 6 meses foram estágios e depois eu já consegui a efetivação e aí, né, normal, foi na área de recrutamento e seleção. Legal. Você tinha quantos anos nessa época, Rafa? Nessa época, 27. Que legal, Rafa. Bem bacana saber disso, porque muitas pessoas não pensam sobre isso. E faz umas 2 semanas que alguém me falou, eu vou tentar minha cidadania, que eu acho que vai ser mais fácil. Você acha, na tua opinião, então, a cidadania realmente ajuda
acelere esse processo que talvez pessoas que não tenham realmente possam conseguir. Isso, ela ajuda, mas isso também, né, Paulo, está muito relacionado à minha experiência, assim, não é uma regra. Óbvio que existem profissionais que conseguem esse visto, mas também é importante entender o diferencial, o país que eu vou, por que eu quero esse país, estudar, né, ter uma ideia, qual é o forte nessa, por exemplo, leste da Europa, né, leste da Europa era muito difícil encontrar profissionais na área de tecnologia, e nas empresas que eu trabalhei, nós chegávamos a importar bastante. Profissionais da Índia, profissionais dos Estados Unidos. Óbvio que era mais difícil trazer profissionais de alguns países, por exemplo, Estados Unidos, centro da Europa, por questões de moeda. Então, um profissional que ganha, por exemplo, um salário em euro, muitas vezes ele não quer para o leste da Europa, por questão de moeda, né? Ganhar em forint húngaro, por exemplo, que é 5 vezes menor que um euro, era muito difícil trazer, inclusive para projetos da Unicef, por exemplo. Então, você precisa entender, né, o meu mercado hoje, o que eu tenho para pagar. Eu estou num mercado húngaro, não é uma moeda tão competitiva em relação ao euro, por exemplo, que são os países que eu tô ali, que são os meus vizinhos. Então, da onde eu vou buscar profissionais? Então, a área de tecnologia era uma área que a gente conseguia importar bastante. Já outras áreas eram mais difíceis. Por quê? Porque tinham mais profissionais dessas áreas dentro desse mercado. Legal. E, Rafa, como que você vem enxergando o mercado de trabalho no México hoje? Que setores que estão crescendo? Que tipo de habilidades estão sendo mais valorizadas? Porque eu tenho ouvido bastante movimentação sobre o México e acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, a gente já tinha conversado sobre isso e você falou, Paola, tá acontecendo muita coisa, existe uma carência muito grande de mão de obra lá. Então, conta como é que está essa realidade de mercado, o que está sendo valorizado em termos de competências, conta um pouquinho para nós. Eu lembro quando a gente conversou, eu estava trabalhando com projetos, né, de recrutamento e seleção na Givaudan, empresa anterior, e o que me marcou, eu lembro dessa conversa, foi que por conta da carga tributária no Brasil, algumas posições, elas estavam sendo, algumas posições nível Latam, a empresa optava por enviar para o México, por questões de carga tributária. O Brasil é bastante caro manter um profissional, então quando, né, em algumas vagas aí que tinha a possibilidade de enviar esse profissional para ficar no México, já ajudava também por questões tributárias. E isso ainda acontece, tá? Hoje, mesmo estando na área de agricultura, eu vejo esse movimento onde, se eu consigo ter profissionais no México, obviamente por questões de custo, a empresa opta por manter lá. Empresas que têm aí esse alcance em nível Latam. Habilidades. Adaptabilidade, né? Você precisa, a gente vive num mundo tão rápido, tem tanta coisa acontecendo, a gente precisa saber se adaptar. Gestão de conflitos também, né? É um mundo super multicultural, novas gerações questionando, né, o status quo a cada momento. Gestão emocional, autogestão emocional, é super importante e é muito difícil. Né? As pessoas falam autogestão emocional, mas eu acredito que é uma das habilidades mais difíceis de encontrar profissionais que realmente querem olhar no espelho e trabalhar com eles mesmos. Então, eu classificaria aí autogestão, adaptabilidade e né, gestão de conflitos também. E o que você sentiu, Rafa, principalmente de diferença entre Brasil e México,
condições de trabalho, benefícios, políticas de diversidade, como que o México está tratando isso também? Porque a gente vê vários movimentos, né? Ao mesmo tempo que a gente vê muitos movimentos e inclusive, as tendências para 2025, que cresçam maior ainda, por exemplo, as iniciativas de diversidade, a gente vê grandes players dizendo, não, vamos cortar isso, vamos investir em outras coisas. Como que está isso no México? O que tem aí de previsibilidade, seja de investimento, seja de valorização, isso relacionado a políticas de diversidade, a benefícios, condições de trabalho, como que você vem trabalhando e vendo isso? Quando eu cheguei no México, Paulo, para mim foi uma grande surpresa analisar o ordenamento jurídico, a legislação trabalhista mexicana. Então, uma advogada saindo do Brasil, eu fui para a Hungria, né? A Europa tem um estilo de trabalho, tem uma legislação que ela é muito mais... As pessoas... Eu vejo muito respeito à lei do trabalho na Europa, né? Então, questão de horas extras, basicamente não, né? A gente até brinca, né? Na Europa é muito custoso trabalhar porque verão, férias de verão, o pessoal respeita o horário de trabalho. Aí eu vou para o México, um país onde, quando eu cheguei, eram 6 dias de férias por ano. 6 dias. 6 dias de férias. Isso quando eu cheguei, tá? Agora são 10. 10? Olha só, Olha já só. tínhamos 4. Então, 48 horas semanais. É bem diferente a parte trabalhista. Bem diferente. Principalmente aqui, quando eu comparo com a legislação no Brasil. Chego no México e um dos projetos era em relação à aquisição de empresas. Então, implementar todo um processo de recursos humanos, implementar toda uma área de recursos humanos de uma empresa familiar, né, que a gente estava aí trabalhando com aquisição, né, merge acquisitions. E eu começo a entender um pouco da lei e foi bastante assustadora, assim, né, a questão, como eu comentei, 7 dias de férias. Eu falava, gente do céu, né, a primeira... eu fiquei assustada. Eu falei, como que as pessoas conseguem, né? São 7 dias de férias, são 48 horas, e é aquela cultura do trabalho de eu preciso ficar aqui até as 8 da noite, até as 9 da noite, eu preciso trabalhar, preciso dar resultado. E eu saí de um país na Hungria, onde era muito mal visto você ficar trabalhando muito tempo. Porque eles te questionavam muito, você não sabe gerir seu tempo? Por que você está aqui sempre? Então, eu vou para uma cultura onde existe um foco muito grande em ter que trabalhar muito e mostrar isso para que as pessoas, talvez de alguma maneira, vejam que você está trabalhando. E a Europa era muito diferente, né? Eu já trabalhei com europeus que controlavam o horário e falavam, não, eu já não vou mais trabalhar mais, porque essa semana eu já trabalhei 40 horas. Nossa. Né? Vindo de um Brasil onde a gente basicamente trabalha por projeto e é aquela coisa. Eu trabalho muito porque eu gosto e você tem que trabalhar mais ou não. Então, chegar no México e ver uma legislação que ela não foca muito no empregado, para mim foi um choque. Muitas mudanças aconteceram quando eu cheguei. No México existia muitos empregados. Foram 2 mudanças principais. Primeiro, a lei da terceirização. Então, quando eu chego no México, tá nessa mudança legal, existiam muitas empresas que mantinham empregados terceirizados na folha de pagamento, dentro de vagas que elas não podem ser terceirizadas. Então, teve essa mudança trabalhista, né, onde existem posições hoje que não podem ser terceirizadas, que estão relacionadas aí. Quais são essas posições? Posições que estão relacionadas com o core do negócio, né? Com o core daquela atividade que você faz, daquela empresa. Então, essas posições já não podem mais ser terceirizadas. E o México tinha muita posição terceirizada em muitas empresas. Então, quando eu chego, a empresa está fazendo aí uma análise de custos,
do que realmente vale a pena ter dentro da empresa ou não, e quais são essas vagas, quais são essas posições que não tem mais sentido não terceirizar. E também, hoje, existe uma reforma na lei do trabalho mexicana, gerando bastante controvérsia, aí, principalmente no setor que eu trabalho, das 48 horas semanais para 40 horas semanais, que é algo que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, o custo da mão de obra ele vai incrementar. Ele ainda está em fase de aprovação, de 48 para 40, mas particularmente eu espero que aprovem. E eu tenho que cuidar muito como eu emito a minha opinião no México, né? Porque eu venho de um país, sendo advogada, venho de um país onde tem uma lei trabalhista muito mais robusta. Trabalho na Hungria, onde também há uma lei trabalhista mais robusta, uma licença maternidade de até 3 anos, por exemplo. Nossa. Então, eu acho demais, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, até 3 anos, a mãe tem a possibilidade de ficar em casa, obviamente, né? No primeiro ano tem questão de 100% do salário, e depois vai mudando. E aí eu vou para o México, onde a lei trabalhista, ao meu ver, ela é bastante frágil, pensando no empregado. Então, para mim, foi... Até hoje, Desafiador. E até hoje, muitas das minhas práticas, eu preciso sempre fazer um double check, até mesmo com a minha área legal, mesmo sendo advogada, porque o meu chip, ele ainda está um pouco... Nossa, mas é sério que aqui pode fazer isso? Né? Mas realmente esse projeto pode? Porque no Brasil eu não conseguiria implementar um projeto assim. Né? Eu preciso pensar em todos um plano A, um plano B, um plano C. E lá eu acho uma legislação um pouco mais, pensando com o Brasil, ela não é tão robusta como a legislação brasileira. Entendi, perfeito. Rafa, na sua atuação com projetos de liderança, projetos de desenvolvimento de times, como que você tem feito para alinhar as metas do negócio com o crescimento dos colaboradores? Porque existe uma expectativa, né? Aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem falado muito na autorresponsabilidade, na autogestão da tua carreira, em você realmente ser protagonista e assumir as rédeas da tua carreira, não ficar dependendo de um plano de carreira que a gente sabe que em 90% das empresas isso não existe. Enfim, né? Eu acho que como que você tem feito, né? Precisamos ter resultado, precisamos fazer programas de desenvolvimento, mas as pessoas também querem crescer. Então, que ações você tem feito para que você consiga ter essa sinergia com os objetivos de negócio, mas também estimular as pessoas a crescer e se desenvolver? E quando eu falo crescer, não só crescer de cargo, crescer de desenvolvimento mesmo, né? De como a RH está lá lutando pela questão de desenvolver pessoas, de fazer com que essas pessoas passem por processos de transformações, de requalificação, ainda mais que as cobranças, quando você pensa em inovação, elas estão muito maiores das pessoas também, né? Então, a empresa também precisa contribuir nesse sentido. E o que é o teu papel como RH? O que você tem feito nesse sentido? Olha, Paula, o meu principal papel é, primeiro, entender quais são as necessidades. Né? Entender quais são as necessidades de um grupo funcional específico. E, a partir disso, eu consigo atuar. Mas não só entender a necessidade se eu não tenho abertura da liderança. Se eu não tenho abertura da liderança para atuar, é muito difícil. Hoje, no meu trabalho atual, eu tenho muita sorte de ter um líder que é muito enfocado em desenvolvimento de pessoas. Ele é um líder que ele coloca, inclusive, no próprio orçamento, né? Já começa lá atrás. Um valor para cada empregado, para que a gente consiga usar para cada colaborador, né, e implementar ações de desenvolvimento, seja com alguma instituição parceira, ou até mesmo com algum provedor, ou até mesmo, né, com profissionais externos. Tendo esse alinhamento e tendo essa abertura da liderança, eu acredito que o caminho ele é um pouco mais fácil, porque eu tenho um parceiro muito forte do meu lado, que é o líder.
Eu já trabalhei em empresas que eu não conseguia ter essa sinergia tão grande, que não era um objetivo do líder o desenvolvimento. Ele era um objetivo forte o resultado. Mas ele não entendia que para ter o resultado eu precisava desenvolver a equipe. Então, ações, né? Hoje, com a equipe com os líderes que eu tenho, eu cuido de, basicamente, são quase 15 líderes, né? Diretores seniors e gerentes seniors são meus clientes principais, obviamente, pensando aí, chega a 2 a 3 mil pessoas, 2 a 3 mil empregados. E tendo alinhamento de time e trabalhando com conceitos que são focados em vulnerabilidade, eu preciso que eles entendam o que eles realmente são como profissionais e que eles consigam tomar ações e realmente ser donos do que eles querem. Né? Eu brinco muito com os líderes, né? Eu não sou babá de ninguém. Né? Eu estou aqui para te ajudar, e nós vamos construir juntos. Né? Mas você vai me dizer, você vai me trazer aquela perspectiva do negócio e eu posso te trazer a visão do RH com a minha perspectiva de negócio também, que eu ainda estou aprendendo nesse caso, porque é uma área de agricultura onde eu estou há 1 ano e 4 meses, com um pouco dos insights que eu trago do mercado, práticas em empresas que eu já vivi, que ainda não existem na empresa que eu estou. Então, essa consciência de que a gente precisa construir junto, para mim é muito valioso trabalhar com uma liderança assim. E hoje, com o líder que eu tenho, eu consigo implementar ações, desenhar programas de aprendizado, foi um portunhol agora, mas desenhar programas de aprendizado que estão de acordo com a necessidade. Então, o que nós fizemos? Pensando no crescimento da empresa nos próximos 2 e 5 anos, nós listamos aí, né? Fizemos um diagnóstico do que a gente precisa, o que está faltando no time hoje, pensando na liderança mais que a gente chama, né? Na liderança que reporta aí para um diretor, e pensando na nossa liderança mais 2, colocamos aí as prioridades em termos de habilidades técnicas e habilidades soft, né? E criamos planos de ação e grupos e programas de desenvolvimento. Nós começamos com programas de desenvolvimento no ano passado, quando eu entrei, e isso alinhou com alguns gaps que a gente tinha na equipe, né? E pensando em colocar todo mundo no mesmo, como que eu vou te dizer isso? Dar ferramentas de gestão para uma equipe que tinha crescido muito rápido. E aí eu tinha líderes que tinham ferramentas de gestão mais sofisticadas e líderes que não tinham muitas ferramentas de gestão. Então esse foi um trabalho inicial, mas tudo muito alinhado com o meu diretor. E ele foi quem pediu isso e teve essa consciência. Quando eu comecei a trabalhar com eles, pensando nesse mundo de agricultura e pensando na minha experiência e o que eu queria levar, o que nós começamos muito a trabalhar foi com questões de propósito pessoal, né? Por que eu trabalho, o que realmente, para que eu vim nesse mundo, para que eles começassem a entender a função que eles têm ou que eles estão hoje como líder, né? Amanhã eles já podem não estar mais nessa função. A gente nunca sabe do que pode acontecer. E entender o impacto que as decisões geram na vida dessas 3, 4 mil pessoas que eles estão gerindo. Começamos com um programa de propósito pessoal e depois criamos um programa de treinamento baseado nas competências e nas habilidades técnicas focadas aí, né, no que nós definimos no ano passado. Pensando no crescimento da empresa nos próximos 2 a 5 anos. Esse ano nós temos a mesma abordagem, também programas de desenvolvimento focado em competências e focado em habilidades técnicas que os meus líderes ainda não estão lá.
não estão lá para chegar onde a gente precisa. E de uma maneira muito transparente, eles sabem por que a gente está trabalhando com isso. Né? Os programas de treinamento que nós fazemos na empresa que eu tô são programas muito transparentes, onde quando nós compartilhamos o planejamento do programa, todo aquele grupo ele sabe, né? Eu vou focar em autogestão emocional. Por quê? Porque analisando o meu resultado da minha pesquisa de clima, nós percebemos isso. Como é que você vê, líder? Eu acho que a gente tem que trabalhar nisso. Então, esses cursos, eles estão alinhados e a comunicação é feita de uma maneira muito transparente e eles sabem para que vão e eles também sabem qual é a expectativa que nós temos, né? Não só como RH, mas que a empresa tem com eles e por que eles precisam trabalhar determinada habilidade ou competência. Então, o caminho é no líder. Sim. Preparar esse líder para que ele também desperte esse desejo, essa vontade de conseguir fazer pelos seus, digamos assim, Sim. né? E desafiar o líder a todo momento, né? Para que ele também desafie a sua equipe. Né? Quantas vezes eu já tive líder que me fala, Rafaela, você pode me ajudar aqui a fazer esse plano de desenvolvimento para o meu coordenador? Não. Eu posso te ajudar a conversar com o teu colaborador ou estar numa sessão ali mais como sua BP, mas isso tem que vir do teu empregado. Isso tem que vir do teu colaborador. Você precisa guiar, mas é importante que esse colaborador tenha essa sensação e essa autorresponsabilidade de que a carreira dele depende dele. Então, eles até falam, mas tá brava hoje, hein? Hoje você não quer... Não é que eu não quero, a gente precisa alinhar. Porque eu funciono assim com vocês, né? Essa é a nossa maneira é importante que as pessoas tenham essa consciência. Isso depende de mim. As ações do meu desenvolvimento dependem de mim. Eu só consigo trabalhar dessa maneira porque o meu cliente principal, o meu diretor, ele acredita muito nessa ideia. Né? Eu tenho hoje um diretor fora da caixa, que é muito focado em desenvolvimento de pessoas, e pede que a sua equipe se desenvolva. Assim como ele pede resultado, ele é muito intenso. Né? O Juan, ele é muito, muito, muito intenso. Ele pede resultado, ele dá muitos resultados. Ele fez uma transformação, né? Desde que ele chegou na empresa nos últimos 2 anos. Ele transformou toda a operação agrícola. Mas ele pede, ele dá resultado e ele pede para cada líder, para cada gerente sênior, cara, não tá dando, você precisa melhorar aqui. A gente precisa desse resultado. E com essa abordagem transparente dele, eu consigo trabalhar de uma maneira muito mais lean, muito mais... A gente se conectou muito bem, né? Sendo muito mais transparente, muito mais objetiva, sem dar muita volta em termos de desenvolvimento. Eu, às vezes, acredito que a gente perde muito tempo. E não dá para perder tempo com desenvolvimento. É a nossa vida. Então, a gente precisa ser muito mais objetivo no que a gente precisa alinhar e fazer por onde. Sem perder muito tempo, não dá para ser tão político com o desenvolvimento de pessoas. É o que eu vejo. Né? Eu vejo que, muitas vezes, alguns líderes querem ser muito políticos, seja na maneira do feedback, ou seja, em como pedir um determinado programa de desenvolvimento, e a gente perde algo que não volta, que é tempo. Então eu falo, líder, me fala realmente onde é que tá doendo. Não dá para falar, não, é que eu... Não, vamos lá. O que a gente precisa melhorar? Senão, não dá para ser tão político assim. Eu sempre falo, olha, não vamos ser tão político. Me fala, vamos lá, vamos falar real. Né? O que é que tá realmente doendo? Porque senão a gente vai perder tempo. Tempo e dinheiro, né? Né, negócio. Não vai dar certo esse programa. E aí acabam sendo programas, Paola, que aquela coisa, vem o RH outra vez com esses treinamentos. Não fica consistente, né, Rafa? É mais ou menos quando a gente está fazendo o alinhamento de um perfil e a gente manda candidato, daí por algum motivo não deu certo, mas a gente fica tentando entender, então a gente sempre vai muito pro lado da transparência também com os clientes, do tipo...
Se não tá legal o cenário, é melhor que você nos conte, porque daí a gente vai achar alguém que cabe para esse cenário mesmo. Porque a gente sabe que todas as empresas têm suas dores, suas dificuldades, então não adianta a gente buscar um profissional achando que ele vai chegar lá e vai encontrar um cenário. Quando ele chega na entrevista de cara, ele já vê que não é aquilo. Então, esse alinhamento, assim, essa conscientização de que o que está doendo, o que não está bom, o que essa pessoa vai enfrentar de desafio, que problemas ele vai ter que resolver. Então, isso é fundamental. Nessa jornada é fundamental. E que bom que você está nesse processo e que ele tem esse olhar, né, a sua gestão atual, que eu acho que faz muita diferença. E, Rafa, como que você é envolvida em tantos projetos, até a gente conversou um pouquinho antes, você comentou que viaja bastante, como manter esse equilíbrio de vida pessoal, vida profissional, como que você tem feito isso? Não é fácil, eu tenho uma rotina bastante puxada, acredito que, por exemplo, agora eu tô aqui, já tenho 2 viagens para esse mês, dezembro mais outra semana nos Estados Unidos. Não é fácil e eu não conseguiria se eu não tivesse o apoio do meu marido, né? O Carlos hoje ele me apoia muito, reclama também de vez em quando, fala que vai me dar um passaporte para eu chegar na minha casa, ele vai carimbar quando eu tô em casa. Fala para ele, eu também que eu quero mais um, né? Mais um passaporte. Mas ter esse apoio do meu parceiro de vida é a chave. Cada vez que... As mudanças são muito complicadas, Paula. Eu acho que o que eu vejo, né? Você muda para um país e aí você começa com aquele processo de você ama aquele país, né? E depois você se pergunta o que eu estou fazendo aqui e tudo te incomoda. Desde, né, na Europa, por que o trem é tão pontual, né, dependendo do país? Puxa, que saco, eu cheguei 5 minutos atrasada e o trem já perdeu, agora eu tenho que ficar aqui esperando. Então, aquilo que antes você idealizava, depois você começa a reclamar, e é normal esse processo de adaptação. O que eu levo muito comigo é não esquecer nunca da onde eu venho e por que eu estou fazendo o que eu faço. E também saber que aquilo foi... Bom, essas mudanças são mudanças que eu escolhi. Né? Ninguém me colocou lá. Eu fui atrás de todas. Tomei muitos nãos até conseguir uma delas. Então, quando eu começo a reclamar, isso vem na minha cabeça. Não reclama porque você buscou isso. Uhum. E quando, em relação a equilibrar vida, outra vez, rede de apoio. E faça terapia. Eu não sabia, eu nunca valorizei tanto terapia até eu ter a possibilidade de morar fora. Né? Eu comecei a valorizar a terapia depois de ter cometido muitos erros e ter tomado muitas decisões que eu poderia ter, posturas que eu poderia ter feito diferente. Ações que eu poderia ter tido diferente, então acredito que manter a terapia em dia é super importante. Busque sua rede de apoio, não esqueça também da onde você veio e por que você está mudando tanto. Escolha com quem é que vai viajar com você. Né? Então, escolha quem são os seus parceiros. No meu caso, o meu marido. Né? Ele também ele sabe o que eu quero e ele me apoia. Apesar de reclamar de vez em quando, ele está do meu lado 100%. Assim. Então, ele, inclusive, me incentiva. A primeira vez que eu saí do Brasil, eu não teria saído se não fosse por ele. Né? Eu saí há 10 anos, nós já estávamos juntos no começo do nosso relacionamento, e eu falei, não, eu vou ficar, vamos casar e ter filho. Ele, o quê? Você vai viajar. Depois, se der certo, a gente conversa. Então, escolha bem quem está do seu lado. Porque eu acredito que faz muita diferença. Faz muita diferença quem você tem do seu lado. E busque a sua rede de apoio. Nem tudo é o trabalho. Apesar de que isso para mim ainda é muito difícil. Eu acabo focando muito no trabalho e a vida pessoal, às vezes, ela fica um pouco no plano B. Então, intencionalmente, coloque os seus momentos, porque uma hora... a gente não sabe muito bem o futuro.
O que eu aprendi também, hoje eu tenho uma colega muito boa, a gente tem conversas muito interessantes, o nome dela é Sandra. E a Sandy, ela me trouxe uma perspectiva muito diferente. Eu entrei na Driscoll's muito focada em trabalho, e vamos fazer, vamos entregar. E ela falou para mim, ei, para. Eu falei, não dessa menina, nem me conhece, né? Enfim, mas deixa eu ser aqui educada que eu tô chegando, né? Deixa eu ver como que eu vou me levar com ela. E ela fala para mim até hoje, a gente tem que cuidar da nossa carreira. Não só da empresa que a gente tá, né? No sentido de cuida de você primeiro, cuida da Rafaela profissional, e isso você vai... O efeito dominó chega dentro daquela empresa. Por isso que cuida de quem você tá, com quem você leva, faça a sua rede de apoio, busque amizades naquele local, né? Naquele país que você tá. E algo que eu... percebo é que depois de morar tanto tempo fora, você sente que você não pertence a um local específico. Eu sinto que eu pertenço também a pessoas. Então, cada pessoa tem um lado meu, né? Então, isso é algo que eu foco para equilibrar, né? Não me conectar tanto a esse lugar, me conectar a pessoas, buscar minha rede de apoio e entender por que eu estou fazendo aquele projeto. Né? E naquele momento de dificuldade, falar, não, peraí, você escolheu, para de reclamar. Porque vem, né? O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, que saco esse lugar, né? Não tem nada a ver, não gosto. Então, calma. Né? Então, busque uma rede de apoio e cuida muito do seu mental. Rafa, sabe que a gente teve uma palestra de saúde mental aqui no mês em setembro, e durante essa palestra foi bem interessante, que foi um psicólogo que veio fazer, ele falou assim, a mudança que nós estamos vendo hoje é que a gente tratava a saúde mental a partir da doença. Sim. Então, primeiro você tinha que estar doente para você tratar. E hoje a gente vê uma mudança de mercado, e essa também é uma das tendências que eu estudei e estou vendo que para 2025 cuide da sua saúde mental. Então, assim, hoje a gente tem feito, as pessoas estão cada vez mais conscientes do quanto é importante elas cuidarem da saúde mental de uma forma proativa. Porque uma vez que você não cuida, para você conseguir voltar nesse processo é muito difícil. Então, assim, eu achei que foi bem marcante essa parte da palestra que ele trouxe, porque realmente a gente vem de uma cultura onde a gente trata a saúde mental, a perspectiva é sempre pela doença. E agora com essas mudanças, né? Então, quando a gente escuta alguém de RH que está em outro país, conhecendo muita gente, uma cultura nova, está ali, faça terapia, eu acho que já é uma prova de que realmente estamos ainda a passos lentos, mas evoluindo. Super legal, Rafa. E conhecer uma nova cultura é muito difícil, né? Porque você precisa tirar os seus óculos, colocar o óculos do outro e entender que talvez tudo aquilo que você aprendeu pode não ter sentido. E, na verdade, não tem sentido para outra pessoa. Né? Eu morei uma vez, a minha primeira experiência de Hungria, eu morei com uma menina do Irã. Então, o choque cultural dentro da minha casa era muito grande. Né? Eu sempre falava, nossa, eu acho ela meio estranha, né? Ela tem algumas atitudes, ela tem algumas coisas meio esquisitas, né? E um dia ela me falou, nossa, eu também acho você bem estranha. Então, eu falava, gente, e isso no ambiente de trabalho também acontece, né? Talvez... O tempo todo. O tempo todo. Então, talvez certas atitudes, certos hábitos que eu tenho naquela cultura... Não cabe. E certos hábitos que eu tinha na Hungria, eu não posso levar, eu preciso me adaptar. Eu preciso ler aquele ambiente e me adaptar. Por exemplo, a uma cultura mexicana. Eu não posso chegar numa reunião no México e falar, bom, já são 9 horas, ninguém chegou ainda, vamos começar. Não, eles, 9 horas, estão chegando, vão tomar um cafezinho, e tem aquele break inicial, e fica lá uns 10, 15 minutos falando da vida, do fim de semana, como é que foi teu fim de semana, não sei o quê. Na Hungria, gente, não dava. 9 horas é 9 horas, né? Olha, por questões de tempo a gente já vai começar a reunião. Você não chegou, o problema é seu, você que está... Né? Você perdeu o trem. Então, ter essa leitura, essa questão de se adaptar ao outro é difícil. Não é tão fácil quanto parece, porque nós estamos todo o tempo vendo o mundo com os nossos olhos, com o que a gente aprendeu. E desconstruir que o conceito de certo e errado
É um grande desafio. É muito. Não existe certo, não existe errado, porque depende muito da cultura que você tá. É assim como ir na casa de alguém. Talvez aquela pessoa tenha um hábito que você olha e fala, nossa, que horror. Ou por que tira o sapato para entrar em casa? Algo muito, muito básico, né, na Europa. Então, não dá pra gente julgar. A gente tem que aprender a parar de ver as coisas com os nossos olhos e entender que, na verdade, o conceito de certo e errado ele é bem relativo. Bem legal, Rafa. Né? E o mundo profissional ele tá aí também provando isso. Bacana, acho que é uma lição para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, acho que certamente é uma lição. E Rafa, você tem alguma frase, um livro que te inspira, alguma coisa que você leva para sua vida? Tenho algumas coisas. Eu gosto muito de um filme do Tim Burton, o nome do filme é Big Fish, Peixe Grande. E esse filme, ele é incrível, né? Bom, filmes do Tim Burton, para mim, são filmes incríveis. E esse filme, ele fala, primeiro, de uma relação de pai e filho, onde o filho sempre questiona o pai por exemplos que o pai dava, né? Quando eu viajei para tal lugar e eu conheci um anão. Eu viajei para tal lugar e eu conheci essa pessoa. Eu vivi essa experiência. E o filho sempre questionava. Questionava julgando o pai, né? Mas meu pai, né? Isso, né? Não tem nada a ver com o que ele está me contando, etc. E o pai morre. E era uma relação complicada e no velório do pai, essas pessoas, as histórias que o pai contava, né, as pessoas que estavam nessas histórias começam a chegar no funeral. E o filho começa a observar e lembrar dessas histórias, né, que o pai contava. E o que fica para mim desse filme em um momento do filme, ele fala que o homem ele fica vivo por conta das histórias que ele deixa. Eu acho muito poderosa essa frase, assim. Porque né, durante aquele momento, né, no filme, o filho está sempre questionando o pai, né? Não, isso que você conta é demais, né? Não tem nada a ver, ou não acreditando nos exemplos. E no funeral vão chegando, né, as pessoas e o filho vai começando a conectar os pontos. E realmente eu acredito muito nisso. A gente fica vivo nos outros pelas histórias que a gente deixa neles. E eu acredito que é isso que eu aprendo e eu levo algumas pessoas que eu conheci, alguns líderes que eu tive, alguns exemplos do que fazer e do que não fazer, pelas histórias que eu deixo ou pelas histórias que os outros deixam em mim também, né? Porque em algum momento a gente vai dessa. É bacana. Então eu gosto muito, muito desse filme. E é um filme que sempre vem, assim... faz tempo que eu não vejo esse filme de novo, né? Enfim, vale a pena dar uma olhada. E toda vez que eu tenho alguma dificuldade, eu penso assim, né? Ou toda vez que, às vezes, as pessoas me questionam, né? Eu sempre tive ambições muito altas, né? E eu lembro, as pessoas sempre falam, sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, as pessoas sempre questionavam, né? Mas você quer ir para aí? Você vai fazer isso? Eu falo, vou. Então, cada vez que eu consigo realizar algo, cada vez que eu consigo estar num ambiente ou numa sala de reunião, por exemplo, na Hungria, que eu tive a possibilidade de trabalhar numa empresa que tinha mais de 50 nacionalidades, e ir numa reunião com alguém da Índia, do Sudão, Estados Unidos, Europa e América Latina. Cada coisa que eu aprendi, eu tive que desconstruir meus conceitos e tive que aprender que eu posso aprender um pouco de cada pessoa, né? Que cada pessoa é um mundo. Então, isso é o que eu levo para mim, assim, de todo. Que legal, Rafa. Bem bacana. E estamos chegando à nossa última pergunta do Pode Conectar, que é a pergunta precursora desse programa, né? Da ideia da criação do Pode Conectar. E me conta, Rafa, por que você faz o que você faz?
Eu faço o que eu faço porque eu quero poder saber que o dia que eu for dessa, eu posso ter deixado algo. Eu faço o que eu faço porque eu quero aprender. Eu faço o que eu faço porque eu quero conhecer e me desconstruir para me construir outra vez. E eu faço o que eu faço porque eu quero viver muito mais ainda e poder ter mais experiências que vão me tirar da minha zona de conforto. Então, acredito que eu ainda estou só começando, apesar de estar há 10 anos na área de RH e ter passado por alguns países. Eu ainda não cheguei ainda onde eu quero, mas eu faço o que eu faço porque eu quero me desconstruir a todo momento para me construir outra vez. Legal, Rafa, e poder construir os outros para que eles também possam entender que essa desconstrução ela é importante para que elas possam se construir outra vez. Perfeito, Rafa. Rafa, foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar a tua história, a tua jornada. Foi riquíssimo. Acho que tem muitas orientações, muitos direcionamentos que certamente vai ajudar muita gente. Muito obrigada. Obrigada, Pau. Obrigada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar Carreiras com Propósito. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreve aqui no canal.